Conversa com Luiz Felipe Pondé. E agora a nossa conversa com o filósofo, nosso colaborador Luiz Felipe Pondé. Há quem entenda que pedir desculpas é um sinal de fraqueza, outros acham que é um sinal de grandeza, mas quando começam a se repetir muitos pedidos de desculpa, vulgariza-se, né, Pondé? Estamos falando isso a propósito do ministro Paulo Guedes, toda hora pedindo desculpa. Desculpa, Pondé. Bom dia, bom dia, Zé Paulo, bom dia a todos. Você definiu bem a ambivalência da desculpa. Quando você repete muito desculpa, além do mais, sendo parte do governo, isso, na verdade, cria uma sensação de insegurança na gestão. É isso que causa. E no caso do ministro Paulo Guedes, acho que tem a questão pontual do modo como ele, infeliz e mal educado e grosseiro, como ele agiu quando falava das empregadas domésticas. Mas ontem, ao pedir desculpa, e ao se referir ao fato de que a mãe do seu pai tinha sido empregada doméstica, ele também usou uma formulação que também gerou polêmica, que hoje em dia também tudo gera polêmica, né, Zé Paulo? O mundo está meio chatinho, porque ao invés de ele dizer a minha avó, ele falou a mãe do meu pai, né? Então isso algumas pessoas interpretaram como ele querendo manter uma distância. Eu acho que já é um exagero, talvez ele quisesse frisar que a mãe do pai dele, não a mãe da mãe dele, ele podia falar a avó paterna, mas a gente vê o nível de saturação, de interpretação que o mundo está ficando. Mas eu acho que afora essa fofoca, né? Fofoca eu quero dizer, essa coisa do modo dele falar da avó paterna dele, ele ontem disse o que ele deveria ter dito quando ele falou a bobagem. Porque quando ele falou a bobagem, ele estava querendo dizer que o dólar alto garante o investimento da indústria do turismo nacional, que você vai para hotéis brasileiros. Ontem ele deixou isso muito claro, se referindo a lugares bonitos como a Bahia, por exemplo. E aí, ao ficar no país, você investe dinheiro nas pessoas que trabalham em restaurantes, em hotéis, em ônibus, em vans. Você investe dinheiro na indústria de pessoas que vendem objetos culturais dos locais onde você viaja, seja Bahia, seja Serras Gaúchas. É disso que ele falava quando ele, infelizmente, se manifestou daquele jeito grosseiro. E aí, Zé Paulo, a segunda coisa que eu queria dizer é que falar de forma inadequada é comum na grande parte dos liberais brasileiros, infelizmente, quando vão falar em público. Acabam revelando uma certa semântica, como se fala, um certo uso da linguagem de quem está acostumado a falar dentro de clubes de gente rica, restaurantes caros e seus amigos todos milionários, e que aí você pode ficar fazendo frases de mau gosto, sendo que todo mundo ali faz parte da mesma patota, então todo mundo dá risada. Então os liberais brasileiros que vão se tornando públicos e na gestão, eles devem tomar muito cuidado e adquirir um repertório melhor em comunicação, de repente fazer um media training básico, repertório em comunicação e também perceber que ser liberal não é só pensar em mercado econômico. Liberalismo implica em você entender mais de sociedade, entender de moral, entender de política, senão você vira só um chato que acha que o mercado resolve tudo na vida. Pondé, mudando completamente de assunto, é o Pedro aqui. Bom dia para você, tudo bem? Oi, Pedro, bom dia. O Parlamento de Portugal aprovou ontem 5 projetos de lei que despenalizam a eutanásia no país, né? É uma discussão presente em vários países do mundo, a diferença que se faz entre a eutanásia e o suicídio assistido. Outras nações também avançam nesse tema. Na Europa são poucos países ainda que autorizam essa prática, né? Como a Holanda, Luxemburgo, Bélgica, e pelas leis atuais de Portugal, né, a eutanásia ela era punida com pena de até 3 anos de prisão, né? É um assunto que você acha que vai avançar ainda mais? Pode chegar aqui no Brasil em algum momento, Pondé? Eu espero que chegue, Pedro. Eu sou a favor da liberação da eutanásia, tá? Sou claramente a favor, assim. E eu acho, inclusive, que a ideia de pôr alguém na cadeia por 3 anos por ter tentado eutanásia, no caso do paciente, chega a ser ridículo. No caso dos médicos envolvidos, eu entendo que você crie uma lei como essa, mas eu sou a favor da eutanásia e vou dizer por quê.
Antes de tudo, porque a longevidade produzida pela própria medicina levou a situações, às vezes, que são verdadeiros impasses, em que a pessoa sofre muito, mesmo com a questão dos cuidados paliativos, né, que é uma especialidade em medicina já há algum tempo, a pessoa continua sofrendo e ela não tem mais horizonte. Do ponto de vista da família, muita gente argumenta que a eutanásia legalizada pode abrir espaço para golpes das famílias querendo que o seu ente rico morra. Eu acho que um cuidado legal e um cuidado médico acompanhado pode garantir em grande medida que isso não aconteça. As próprias famílias muitas vezes são responsáveis por querer manter o paciente sofrendo durante muito tempo, como no caso de pacientes oncológicos, né? E não deixam o paciente descansar de uma vez. Mas eu não estou falando que a oncologia pratica eutanásia, mas a oncologia às vezes pode suspender a medicação e ao suspender a medicação, exemplo disso, né, em Pondé? Um exemplo disso foi o Tancredo, né? Então, eu lembro muito bem da questão do Tancredo. Agora, o suicídio assistido, que está relacionado, mas não é igual, a Suíça tem, inclusive, uma empresa que faz isso há muito tempo. O suicídio assistido está normalmente, muitas vezes, associado a pacientes que perdem completamente a condição fisiológica, motora de vida e entram em profunda depressão. E aí, apesar de que o quadro deles não significa morte iminente, o quadro deles significa uma degeneração forte, ainda que, digamos assim, a vida mental e psíquica ainda esteja funcionando normal, apesar de um quadro de corpo completamente fora de função. Então, eu também sou a favor dessa situação e eu acho que uma sociedade longeva como a nossa, Pedro, Zé Paulo, uma sociedade em que as pessoas vão viver cada vez mais e muitas vezes sozinhas, eu acho que a possibilidade de uma pessoa decidir que ela quer descansar deve sim ser legalizada. Então, bom fim de semana, bom carnaval, hein, Pondé? A gente volta aí depois da quarta-feira de cinzas. Ok. Então, bom carnaval para vocês.